Abra sua Bíblia comigo, por favor. Glória a Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 13 e 14. Você pode abrir a Bíblia e nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Dá um pouquinho de retorno para mim, Vi, por favor. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14. Quem estava aqui no sábado, ontem? Quem estava aqui ontem, levante sua mão. Pouca gente, tá? Ontem vivemos um momento sobrenatural aqui, foi maravilhoso. Deus fez presente no nosso meio, foi muito bom, gente. Acho que vocês precisam ser mais incentivados a estar nos eventos que é proporcionado, porque cada culto é algo novo para a sua vida. Então, eu acredito que esse ambiente é um ambiente transformador. E nós estamos aqui para viver a transformação daquilo que Deus tem para nós. Então, no sábado foi maravilhoso. E no domingo também vai ser maravilhoso. Então, dia 7 é o aniversário da igreja. Eu queria que você convidasse o máximo de pessoas. Eu sei que a gente tem a capacidade de lotar. Tivemos mais ou menos quase 400 pessoas ontem. Não foi que foi gente em pé mais do que tudo. Então, eu acredito que nesse aniversário também nós podemos encher esse ambiente aqui e Deus nos presentear com salvação no culto, no aniversário da igreja. Acredito que Deus vai alcançar almas e vai usar você, um porta-voz dele. Então, a diaconisa Flávia vai compartilhar no grupo o cartaz do aniversário. Você vai pegar esse cartaz e vai jogar lá na sua rede social e vai convidar o máximo de pessoas. Vai mandar para, no mínimo, 10 amigos, mas estou falando de amigo e amiga. Eu não estou falando de inimigo não, que inimigo não faz o que a gente manda. Amigo faz o que a gente manda, tá? Então a gente pede, um amigo vem ou não vem? Eu queria que você não vai para a igreja dia nenhum, mas eu queria que você me presenteasse nesse dia, somente no aniversário da igreja. Você viu como é esse ambiente aqui e eu tenho certeza que Deus vai tocar nesse amigo e vai colocar ele aí do seu lado para congregar com você e essa amiga para congregar com você e você vai ver como é bênção a gente semear na vida de pessoas. Curve a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor agora. Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Nós te damos graças, meu Pai. Hoje nós vamos celebrar o momento mais especial da igreja, que é o momento que relembramos tudo que foi feito na cruz do Calvário por amor de nós. Nós éramos pessoas perdidas, sem solução. E o Senhor nos deu caminho, nos deu destino, nos deu direção. E é por intermédio de Cristo, meu Pai, que eu quero me render nesta hora, junto com essa igreja linda e maravilhosa, curvar nossa cabeça e dizer que o Senhor é o nosso Pai amado. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Grande, o Criador de todas as coisas. Se formos atribuir aqui o que o Senhor é para nós, o Senhor é provisão, é cura, é libertação, é transformação, é tantos atributos, meu Pai, que não poderíamos falar o quanto o Senhor é para a nossa vida. E nós só queremos declarar a Ti, meu Pai, que o Senhor continue nesse ambiente, mude a atmosfera desse lugar para algo sobrenatural nesta noite. Nós não queremos um culto natural, e sim um culto sobrenatural, Pai. Fala conosco nesta noite e usa-me mais uma vez para ministrar a Tua palavra, porque sem Ti eu nada sou e nada posso fazer. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje vamos estar ministrando sobre um tema, gente. Não trate o sobrenatural como natural. Eu quero que você preste atenção bem nisso aqui, porque esse texto ele vai falar um pouquinho com a gente de uma forma ensinável e de uma forma profética. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a... Hoje eu quero falar, gente, sobre
o chamado de Deus na vida deste homem tão extraordinário. Moisés, ele foi um homem muito relevante na história bíblica. Nós temos 5 livros no Velho Testamento escritos por Moisés. Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e qual? Deuteronômio. Então, isso é chamado de Pentateuco. Não é uma aula teológica, tá? Por favor. Mas você precisa aprender que esses 5 livros foram escritos por Moisés. Então, Moisés tem história para contar. Quando a gente lê esse capítulo 3, nós vamos ver que Moisés está na segunda fase da vida dele. Diga comigo, segunda fase. A primeira fase, Moisés chega até ter a idade de 40 anos. E com 40 anos de idade, Moisés ele morou no palácio de Faraó. Ali ele era considerado como o filho da filha de Faraó. O Faraó tinha investido em Moisés estudo, conhecimento, fez com que Moisés vivesse da melhor forma possível. Era um homem que tinha posses, que tinha riqueza. Era um homem totalmente que tinha um futuro em berço de ouro. Mas chega um momento da vida de Moisés que ele vê uma discussão. E por ver essa discussão de um hebreu com um egípcio, ele se mete nessa briga. E ao se meter nessa briga, ele mata esse egípcio. Quando ele mata, ele fica envergonhado e fica com medo de ser julgado porque ele estava defendendo um hebreu. Automaticamente Moisés foge para um deserto e vai embora do palácio. Ali começa a segunda fase de Moisés. Com 40 anos de idade ele está fugindo. Mas passa-se 40 anos naquele deserto, ele vivendo ali, encontrou uma família, ele casa novamente, mas ele começa a trabalhar para um homem chamado Jetro, que é o seu sogro. E Moisés, ele apacentava o quê? Ovelha. Presta atenção comigo, gente, para que você entenda o que eu quero ministrar nessa noite. Olha o contraste. Em um tempo, Moisés era rico, poderoso, cheio de conhecimento, tinha tudo para a vida de Moisés dar certo. Agora nessa segunda fase, Moisés é um homem que não consegue ser nem um dono da própria ovelha. 40 anos trabalhando para um sogro. Ele poderia ter ovelha e ser um cara fazendeiro, sim ou não? Mas ele não constrói nada, diferente de Jacó. Ele não constrói nada na vida dele. Era um homem que pegava ovelha e ia para guiar as ovelhas no Monte Horebe. Ali ele pegava a sombra do Monte Horebe para ficar apacentando as ovelhas por ali e voltava todo dia. Todo dia Moisés fazia essa cena. Ou algumas vezes na semana, não diz a Bíblia. Mas vamos conjecturar. Um homem agora que era fracassado, podemos até dizer que Moisés não estava mais disposto nem a viver a vida dele mais. Acredito eu que Moisés era um cara depressivo, desistente, um cara que não tinha mais esperança de vida, por isso ele não cresce e não faz uma história para ele de sucesso. Moisés faz uma história de fracassado. Dias, meses e anos se passando. E Moisés vai para esse ambiente o tempo todo apacentar a ovelha. A chegar um dia que o Senhor manifesta para Moisés em uma sarça. Diga comigo, uma sarça. A Bíblia diz que uma sarça pega fogo. Mas quando a sarça pega fogo, ela não se consome. Abre, por favor, Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor, gente. Eu gosto que vocês leiam para que vocês aprendam um pouquinho do que está escrito. Eu vou começar a ministrar agora e eu preciso que você entenda isso. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a
Horebe. Vai lá. 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia e no fogo, e a sarça não se consumia. O interessante é que, como eu disse, Moisés, ele não é a primeira vez que ele está indo nesse monte. Não é a primeira vez que Moisés encontra sarça. A sarça era um mato que crescia. E mato não tem nada de interessante. Tem ou não? Nada de interessante para se ver. Agora imagine esse homem passeando por aquele lugar, vendo sarça o tempo todo, vendo sombra o tempo todo, vendo tudo que ele já estava acostumado a ver. E de repente, a sarça pega fogo. Só que no deserto, gente, é normal uma sarça pegar fogo. No deserto é muito quente. Então, para Moisés, nada daquilo chamava atenção a ele ainda. Ao ponto de acontecer algo sobrenatural. Diga comigo, O natural era a sarça pegar fogo, consumir. O sobrenatural é a sarça acender e não se consumir. Está escrito que Deus, ele entrou no meio da sarça, de uma sarça. E a pergunta é, vamos conjecturar aqui mais uma vez, quantas vezes será que Moisés tinha passado por aquela sarça? Quantas vezes? Ele já tinha quantos anos? Se fosse uma vez no ano, vamos imaginar que fosse uma vez no ano, 40 vezes. 40. O trabalho de Moisés, a labuta que ele tinha, era cuidar de ovelhas. A sarça não tinha nada atraente, a sarça não tinha nada que chamasse a atenção dele, mas chega um momento que ela não se consome, e Moisés ele vira para a sarça e começa a observar. E a Bíblia diz que Moisés ele se aproxima dessa sarça, porque ela não estava se consumindo. Eu disse para você que Deus estava no meio e tudo que Deus está no meio passa a ter relevância. Deus ele é especialista de pegar algo que aparentemente não tem nada, não serve, mas quando ele entra nesse algo, tudo muda. Creio eu que a oportunidade bateu na porta mas não foi só porque Moisés era um homem que estava pronto. Pelo contrário. Moisés era um desistente e um fracassado. Mas é porque Deus queria mostrar para ele que quando Deus entra, Deus pega o fracassado e faz ser um libertador. Quando Deus entra, Deus pega um desistente e coloca sonhos e projetos novamente. Quando Deus entra, Deus pega o homem que foi humilhado em uma terra e manda voltar para ela para sair de lá exaltado. Toda vez que você se achar que você não tem mais jeito algum para a situação que você possa estar passando ou vivendo, tenha certeza de uma coisa, eu quero já profetizar sobre a sua vida. Quem gosta de profecia, levante a mão direita. O Senhor vai entrar no meio de uma sarça. Essa sarça pode ser você, está seca, está sequíssima, está sendo irrelevante na situação que você está passando, mas Deus ele está entrando hoje para mudar esse ambiente e mostrar para você que sem Ele você pode até ficar estagnada ou estagnado, mas com Ele no meio,
tudo vai mudar. Tudo vai se abrir. Tem algo novo a ponto, ou melhor dizendo, pronto para acontecer na sua vida. Escute. Deus, ele entra no meio da... Lê lá o versículo 3 agora do capítulo 1, por favor. Do capítulo 3, melhor dizendo. Lê lá. Vamos botar aí, meu filho. Êxodo 3:3. Vamos lá? E Moisés disse: agora me virarei para e verei esta grande, porque a sarça não... Ou seja, ele está vendo que a sarça não está se queimando e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, verso 4, bota lá, meu filho, por favor. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moi, Moi, respondeu ele, eis-me. Vai para o verso 5 e diz: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Espera aí. Moisés sabia quem estava falando com ele, sim ou não? Não. Moisés nunca viu Deus. Nunca teve contato com Deus. Ele era um egípcio, por mais que ele nasceu hebreu. Ele não sabia quem era Deus. Ele só sabia quem era Faraó. Presta atenção na revelação do texto, tá? Eu vou começar a ministrar agora mesmo, fortemente, para você entender. Moisés não sabia quem era Deus, mas Deus sabia quem era. Como é que Deus sabe o nome de Moisés, se eles nunca foram apresentados? Escuta. Porque todo aquele que Deus criou, Ele chama pelo... Escute isso. Eu posso não ver Deus, nem conhecer Ele, mas Ele conhece e me chama pelo nome. Esse é um ponto. Deus sabe que você e eu tem uma identidade. Está falando sobre identidade de Moisés. Moisés tem um nome. Moisés, para afirmar, chama 2 vezes. Quando ele chama Moisés, Moisés diz: eis-me. Espera aí. Eis-me aqui uma coisa. Vou chegar mais perto. Quem é esse cara? Não consigo enxergar. Diz a Bíblia que era um anjo, era ou não era? Você já ouviu falar sobre teofania? Não. Já ouviu? Vamos lá. O anjo estava lá. Mas o anjo estava em forma de Deus. Por quê? Eu vou chegar lá, você vai entender. Quando Deus se mostra para Abraão ou para Moisés, Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de e Deus de seus pais. Vamos lá, vamos botar o versículo, vamos ler um pouquinho, vamos lá. Vai lá no versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... E Moisés encobriu o seu, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, Moisés. Tem uma missão para você agora, que está no Egito. Tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas... Vamos lá para o versículo 8. Portanto desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa que mana leite e mel. Vai para o 9. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim também, tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Até aí, Moisés não está entendendo nada. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Espera aí, meu Deus do céu. Assassino? Eu sou um assassino. Se eu for lá, Faraó vai me... Para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito? Olha o que Moisés... Então Moisés disse, vai lá no versículo 11. A Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, o Senhor está dizendo,
E isto te será por sinal que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servirás a Deus neste monte. Aí você vai pular para o 13. Lá para o 13. O 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou e eles me disserem: qual é o seu nome? Presta atenção. A Bíblia, a escrita, o texto, está sendo escrito pelo próprio Moisés, contando a história que ele viveu. Ele está falando ali que é Deus. E Deus está falando: eu sou quem sou. Presta atenção, gente. Se eu não conheço, não sei quem é. Escute aqui agora. Se eu não sei quem é Deus, e Deus chega para mim: eu sou o que sou. Espera aí, que nome é esse? Se eu conheço Marquinhos aqui agora, ele chega para mim: eu sou o que sou. Eu vou olhar para a cara dele assim: você é o que, minha benção? É ou não é? Tu é o que, meu filho? Como é seu nome? Fala para mim. Aí ele vai dizer que o nome dele é eu. Está na primeira, na pessoa. Ser está no verbo ser. Vamos lá, português, aula de português. Quem teve aula diz: nem eu que fui orelha seca na escola. Ser, verbo, eu sou. Vamos lá? Eu preciso de um adjetivo aqui agora, de um nome. Eu sou o pastor Fábio. Todo mundo vai saber quem eu sou, porque eu vou me apresentar pelo meu. Eu sou Moisés. Deus chama ele pelo Moisés. Agora está fazendo algo com Deus que vocês não imaginam. Qual é a sua identidade, amigo? Quem está me enviando? Você é Deus de Abraão, de Abraão, de meus pais? Sim, tudo bem. Eles te conhecem. E eu? Qual é a sua identidade? O mesmo Deus que sabia a identidade de Moisés, Moisés agora está querendo saber a identidade dele. E aí Deus responde: eu sou o que sou. Quando você lê a Bíblia em pesa, você vai ver que os nomes de Deus, escrito por historiadores que escreveram a palavra, você vai ver que é chamado de Jeová Jireh, mas o nome de Deus não é Jeová Jireh, porque Jeová Jireh significa o Deus da provisão. Quem está escrevendo esse atributo, dizendo que ele é Jeová Jireh, é alguém que viveu a provisão. Outros vão dizer que o nome de Deus é Jeová Rafa, que é o Deus da... Por quê? Porque alguém que viveu milagre está falando que ele é a cura. Outros vão dizer que ele é Jeová Adonai, o Deus da... Venha comigo, da paz. Porque já viveram guerras, venceram guerras, e sabe que venceram por intermédio de quem? De Adonai. Ou seja, Deus ele não fala para Moisés que ele é Jeová Jireh. Deus ele não fala para Moisés que ele é Jeová Rafa. Deus ele não fala para Moisés que ele é Jeová Adonai. Por que ele não fala, gente? Pergunta, por quê? Por que ele não fala? Sabe por quê? Porque se ele fala que é Jeová Jireh, ele só seria para Moisés provisão. Se ele fala que é Jeová Rafa, ele só seria para Moisés cura. Se ele fala que é Jeová, meu Deus, Jeová Adonai, ele só seria paz em meio às guerras que Moisés poderia enfrentar. Mas ele está dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, está dizendo, eu sou aquele que faço aquilo que você precisar, quando você falar de mim lá no Egito. Eu sou aquele que quando você levantar a mão, eu abrirei o mar. Eu sou aquele que vou sustentar o povo. Mas Deus não está falando assim: olha, é só um atributo, é só algo necessário. Não, Deus está falando: eu sou pleno, eu sou tudo que você precisa. Qual é o nome de Deus? No original, eu sou o que sou significa Jeová. Jeová é eu sou o que sou.
Então, quando você falar de Deus agora, não fala que Ele é só Jireh, não fala que Ele é só Adonai, não fala que Ele é só cura, porque Ele só vai ser isso para você. Você fala que Ele é pleno, Ele é completo, Ele é tudo que eu preciso, Ele é tudo para mim, Ele é insubstituível. Qual a identidade de Deus? Deus não é limitado. Se Ele falasse, eu sou isso, eu sou limitado. Mas Deus está dizendo, não tenho como falar algo que você queira escutar, porque eu sou além do seu limite. Eu sou ilimitado, Moisés. Poxa, quem é Ele? Eu sou que sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que você busca. Eu sou aquele que não só abre porta, mas aquele que faz você passar e viver aquilo que é necessário viver, do que mais você precisa. Deus, Ele não é limitado, gente. E uma das coisas que mais está acontecendo no meio das igrejas hoje, é as pessoas começarem a limitar Deus e a viver o natural. E Deus está convidando você a entender que Deus, Ele não é essa limitação. Deus é além do limite. Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Se o pastor Fábio hoje, pela vontade própria, eu ia dizer assim, Deus, eu não quero mais pregar, Deus, eu não quero mais fazer nada. Mas toda vez que eu fiquei falando com Deus essas coisas, era como se Deus mexesse no meu coração e dissesse, vai que eu vou com você, vai que eu sou contigo, vai que você não vai sozinho, vai que você está comigo, e se você estiver comigo, ainda que você esteja triste, eu sou a tua alegria. Ainda que você precise de provisão, eu sou a sua provisão. Ainda que você precise de milagre, eu sou o milagre. O que você quer, meu filho? Eu quero que o Senhor vá comigo todos os dias, para onde eu for, onde eu vou passar. É Deus que me motiva. Eu podia pregar uma mensagem natural para vocês, mas mensagem natural não serve, porque Deus não é natural. Ele vai além do seu limite, além do seu coração. A Bíblia diz que a palavra dele é apta para discernir. Ela é espada de dois gumes, entra na divisão da alma e do espírito. Então, ele não é natural, ele é sobrenatural. Pega teu irmão aí agora e diz, faz em 3, 4 pessoas, diga assim, olha, para de viver no natural, está na hora de você buscar a Deus e viver um culto sobrenatural. Pessoas desistem de vir ao culto, sabe por quê? Porque acham que é um culto comum. Não tem a ver com comum, não tem a ver com natural. Cada culto é um culto, cada momento é um momento. Escute, gente, fala para o mínimo 3 pessoas aí agora, por favor. 3 pessoas eu preciso que você fala. Não viva como se fosse uma pessoa que já bateu recorde. Quando você almeja algo, e você bate o recorde disso, você está ali realizado, aquilo ali se torna comum para você. Quando você sonha por um carro, quer comprar um Corolla, uma Mercedes, quando você compra, você já bateu o recorde da sua meta. E aí, para você, está satisfeito. Não é assim. Deus não quer só te dar um Corolla, Ele quer te dar uma Land Rover, Ele quer te dar uma Porsche. E aí você vivendo o natural, você esquece que Ele é sobrenatural. Aí você está satisfeito com o pão de cada dia, maravilhoso. Agradecer é bom, mas às vezes Ele não quer só te dar um pão, Ele quer te dar uma lasanha. Ele quer fazer com que você coma pizza, ou picanha, sei lá, qualquer coisa. Estou aqui conjecturando. As pessoas, elas estão satisfeitas, satisfação com gratidão, maravilha. Mas quando você entende que aquilo ali acabou para você, olha Moisés estava vivendo o quê? O natural, gente. A desistência, a infelicidade. Um cara de conhecimento, um cara de sucesso, um cara que era totalmente vitorioso e tinha tudo para ser bem sucedido. Você conhece pessoas que têm tudo para ser bem sucedido e não é? Conhece ou não conhece? O que acontece com elas? Elas deixaram de acreditar nela. Elas deixaram de saber quem era, ou qual é a identidade delas. Por isso que quando Deus chama pelo nome, Deus chama de quê? Moisés.
E quando Deus se revela, Ele diz: eu sou o que sou. Você precisa de quê, Moisés? Eu sou a provisão. Você precisa de quê? Ah, eu preciso que o Senhor vá comigo, estou lá dentro. Você não vai só não. Eu irei com você. Eu vou fazer esse povo herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, porque a oração deles chegou a mim, e eu não vou deixar eles sofrendo, porque eu não consigo ver ninguém sofrer. E eu sempre vou usar alguém para dar uma palavra de vida e uma palavra de bênção para essa pessoa que está sofrendo. Às vezes as pessoas não entendem porque é necessário levantar você. Porque se a palavra de Deus não te levantar, ela vai te matar. Mas Jesus disse: eu não vim para trazer morte a ninguém. Eu vim para trazer vida. E vida como? Vida em abundância. Não aceite palavra de morte. Não aceite palavra de desistência. Não aceite palavra para te humilhar. Você foi gerado para viver. O engraçado é que, se tratando de Deus, o Jeová, o eu sou que sou, agora vai vir um novo nascimento. Maria está grávida. E quando Maria está grávida, pela bondade de Deus, por intermédio do Espírito Santo, Maria está gerando um filho. A pergunta é: como será o nome desse filho? Maria, você precisa colocar o nome nessa criança. Emmanuel. Por quê? A humanidade precisa de algo, Maria. Lá no início, eu usei Moisés para libertar o povo da escravidão. O povo me negou, o povo murmurou, o povo reclamou. Mas esse que eu vou gerar agora, esse que eu vou gerar no ventre dela, vem direto do Espírito Santo. O nome dele, Maria, vai ser Emmanuel, que significa o quê? O eu sou que sou estará com vocês todos os dias agora. Eu não sei se você está ficando arrepiado, mas eu estou todo arrepiado aqui. Nasce a criança chamada Jesus, porque os escritos disseram que era Jesus, que significa o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus não é só o Salvador. Jesus só não é só aquele que foi na cruz e morreu, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, a cura. Não. Jesus é a pessoa de Deus nessa terra. E Ele mesmo disse: onde tiver 1, 2, 3, falando em meu nome, eu estarei no meio deles. Quem está aqui hoje não é o pastor Fábio. Quem está aqui hoje não é o pastor Fernando, não é o presbítero Marquinho. Quem está aqui hoje falando com vocês nesta noite é o eu sou que sou. Levante a sua mão. O que é que você veio buscar nessa noite? Ele é aquilo que você está buscando. Ele é aquilo que você precisa. Declare para teu irmão aí agora: Ele é tudo, meu irmão. Para de ficar falando que Ele é só alguma coisinha que você já viveu. Ele não é a experiência que você teve. Ele é a eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o maravilhoso, o príncipe da paz, a raiz de Davi, a estrela da manhã, a espada que esmiuça a penha. Ele é aquele que derruba o gigante, que abre o mar, que cura a enfermidade. Ele é aquele que provê a sua necessidade. É aquele que está provendo na sua empresa, está provendo na sua casa, está entrando na sua família. Ele é aquele que está entrando nesse ambiente que você mais precisa agora.
está no meio e está queimando. Há uma sarça de Deus que está queimando na sua vida agora. Levante a sua mão para o alto. Ele está queimando na sua vida, está dizendo: eu sou o fogo que consome tudo aquilo que você achou que era insignificante. Você não é insignificante, você é a criação dele, você é a criatura que ele formou no ventre da sua mãe. Você não é engano, você não é uma palavra de maldição que foi lançada no ventre. Você é a pessoa que ele vai usar nesse Brasil, nessa nação, nessa geração. Por quê? Porque você não é natural, você veio do sobrenatural. Há no seu sangue o sangue do sobrenatural de Cristo na sua vida. Então pare agora. Pare agora e nunca mais diga que você não é competente, que você não consegue, que você não é capaz, que a pessoa vai olhar para você e vai desdenhar de você. Não vai não, porque o Senhor, a partir de agora, Ele vai caminhar com você, vai estar com você, vai entrar com você. Ele vai aonde você estiver passando. Eu quero que essa semana seja uma semana onde você vai dizer: o eu sou está comigo, o eu sou vai comigo. Há um questionamento na vida de Moisés, que quando Deus falou: olha, eu vou mandar o anjo, ele deu aí Moisés: epa, anjo eu não quero, anjo não, pelo amor de Deus, eu quero o Senhor, e eu quero te ver. Eu vi o Senhor queimar na sarça, a sarça não se consumia, mas era um fogo. Aquilo ali podia ser uma visão, uma visagem, qualquer coisa. Eu quero ver o Senhor. Moisés, espera aí, Moisés, está abusando, né? Eu quero. Diga: eu quero. Eu quero ver o Senhor. Fala. Como, Moisés, você quer me ver? Você vai morrer, Moisés. Você não vai suportar a minha glória. Moisés, nem que seja de passagem, mas eu quero te ver. Diz a Bíblia que o Senhor vai caminhando. Moisés vê aquela luz linda e maravilhosa e brilhante. O eu sou está passando. A mão de Deus está protegendo Moisés para a luz não queimar Moisés. Ei, Deus, Ele está te protegendo até naquilo que você acha que não era necessário. A vontade de Moisés era abraçar, era beijar, era ser carregado num colo. Mas Deus disse: calma lá, o seu corpo não me suporta. É por isso que às vezes a gente sente uma dose da presença de Deus, e a gente já se treme, já chora, já fica ali. Uma dose, Deus está dando uma dose só. Aí você pede a Ele: completa mais, me dá mais, Senhor, enche mais. Eu me lembro que eu estava num monte uma vez, eu disse: Senhor, faz um sinal aqui para mim. Daqui a pouco o fogo começou a pegar no monte, nessa grossura mais ou menos. O foguinho acendeu. Eu disse: do nada. Olhei para lá, mato verde, fogo acendendo, eu vou pisar. E aí eu pisei. Para que eu pisei naquilo? Foi tanta carga, tanta unção de Deus, tanta coisa que eu ficava me batendo igual uma criança. Eu disse: é por isso que os crentes doidos ficam assim se batendo. Não, irmão, é a presença mesmo. Às vezes a gente fica ali criticando, mas é a presença. E quando a presença de Deus chega, a perna balança, o povo cai para lá, fica a panela de pressão, e começa a pegar fogo. É fogo de Deus. Sobrenatural. Não tem como a gente mensurar. Vamos fazer o seguinte: a partir de hoje diga: eu não quero mais saber de nada natural. Eu quero ficar um doido por Jesus. Derrama para mim, Senhor. Eu quero falar em língua estranha. Eu quero ser cheio de poder. Eu quero orar por enfermo e ser curado. Eu quero ser um atalaia nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Peça a Ele para ser um instrumento da sua família, a pessoa que vai ser usada na sua casa, a pessoa que vai ser usada na sua empresa, nos seus negócios, na empresa dos outros. Você é um porta-voz de Deus. Moisés, eis-me aqui. Espera aí, ele já estava dizendo que estava ali. Ali. Você está aqui. Deus está te convidando. Deus está falando com você. O que é que você precisa? Ele é o seu tudo. Ele é tudo aquilo que você precisa. Não tem necessidade que Ele não supra. Não tem nada que vai te faltar. Porque
Porque tudo que faltava era o perdão dos seus pecados, Ele é o perdão. Tudo que faltava era a sua salvação, Ele é a sua salvação. Tudo que faltava era a cura, Ele diz, eu sou a cura. Se você precisa de milagre, Deus. Se você precisa de salvação, Deus. Se você precisa de perdão, Deus. Se você precisa de provisão, Deus. O que você precisa? Deus. Para que você quer saber o nome? Ele é o que é e não tem adjetivo. Ele não precisa de adjetivo. Quem precisa é eu, quem precisa é você. Mas Deus não. Eu vejo aquela identidade infinita, infinita, número infinito, 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 infinito. Como é seu nome? Infinito. Qual o número do seu CPF? Infinito. Qual o número do seu RG? Infinito. O nome da tua mãe? Eu criei. O nome do teu pai? Eu gerei. Quem é você? Eu sou aquele que saiu de algo que eu mesmo formei. Quem é o Senhor? Eu sou o Criador de todas as coisas. Havia uma terra e ela era sem forma e vá. E o Senhor disse, haja seres viventes, haja luz, haja divisão entre a terra e o mar, separem. O Senhor disse, haja aves, pássaros, haja os seres viventes, os animais, haja. Mas quando Deus foi fazer o homem, Ele chamou a equipe toda lá em cima e disse, vamos fazer diferente. Esse aqui eu não quero que haja. Essa aqui eu não quero que haja. Não é pela palavra haja, é pela palavra eu vou fazer eles minha imagem e minha semelhança. A sua identidade tem um pai. E o nome de seu pai é eu sou o que sou. Eu sou é o seu pai. O diabo não tem poder contra a sua vida. Principado e potestades não tem poderes contra a sua vida. Quando você sabe quem é o seu pai, quando você entende quem é o seu pai, quando você acredita em quem é o seu pai, você não precisa de nada. Você só precisa acreditar que Ele é com você. Diga para o teu irmão, para. Você não precisa de nada. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de casa, você não precisa de carro, você não precisa de nada. Você só precisa crer que Ele é tudo aquilo que você precisa. E o mais lindo da Bíblia é o seguinte. Ele diz assim, ó, buscai primeiro quem? E a sua? E as demais? Ou seja, Ele sabe o que é que você precisa. Então, busca Ele. Se envolve com Ele. Entende quem é Ele. Desgasta, gasta, consome a sua vida, o seu tempo para conhecer mais de Deus. Conheça, prossiga, se alimente. Salmo 1 diz, medita na minha lei de dia e de noite. E você será como o ribeiro plantado aonde? Nas águas. Quando você conhece quem é o seu pai, quem te chamou, quem te enviou, quem te formou, nada, nem ninguém pode destruir você. Levanta a cabeça. Erga a postura, bote o ombro para trás. Ó, respire fundo e diga, Ele é meu Pai. Eu estou protegida, eu estou protegido. Aplauda o Senhor aí em nome de Jesus. Glorifique o nome dEle. Honre o nome dEle. Eu nunca mais preciso saber. Ele é o que você precisa. Quando perguntar quem é Deus na sua vida, você vai dizer, Ele é meu tudo. Ele é tudo que eu preciso. E Ele também é tudo que você precisa. Quem é Ele? O nome dele é Jeová. Como assim? Eu sou o que sou.
não tem adjetivo. O que é que você precisa dele? Irmã Mara chegou aqui nesse instante para a gente, quando a gente chegou. Cadê ela? Cadê ela? Ali. Né? Ela chegou ali, e no culto de quarta-feira, ela chegou e disse: pastor, ora por uma amiga minha. É amiga, não é afilhada? Filha da minha amiga, é isso mesmo. Olha, da sobrinha foi isso. Olha por minha sobrinha, que é filha de amiga, sobrinha de consideração, que ela está entubada. E desenganaram a menina. Aí agora ela chega dizendo que a menina arrancou o tubo. Não foi isso? Ela acordou, arrancou o tubo, tirou o tubo, tirou todos os negócios e está lá, sem entubamento nenhum, com os olhão abertos, bonita. Já já ela vai entrar por essas portas aqui, para glorificar o Deus que não é natural. É o quê? Sobrenatural. Mas aplauda bem forte, porque Ele é sobrenatural. Milagre não se explica. Diga comigo: milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre se vive, gente. Hoje nós vamos celebrar o maior milagre das nossas vidas, que é você ter a oportunidade de comer do pão que simboliza o corpo de Cristo e beber do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Eu quero convidar você que disse assim: pastor, eu estava nesse estado de Moisés, vivendo o momento mais difícil da minha vida e desistindo de tudo, jogando a toalha. Quer sair do seu lugar, que eu quero orar por você? Eu vou orar agora. Porque o que você mais precisa não é do pastor Fábio, não é das obreiras, nem de ninguém aqui. Nós somos pessoas falhas, limitadas, igual a você. Mas você precisa daquele que é, aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Ele é o eu, o que sou.